Olá, eu sou a Beatriz Maggiore, aluna do curso de Física Médica da Unesp de Botucatu e pertenço ao Núcleo de Estudos em Radiologia e Dosimetria por Simulação do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências. Meu trabalho é intitulado Deposição de dose radial via estrutura de traços amorfos de prótons e partículas alfa em alvos de água. O emprego da radiação ionizante na radioterapia tem como finalidade o tratamento de tumores de forma que ocorra a ionização das células malignas para sua destruição. Uma das maiores preocupações no tratamento com a radioterapia é maximizar o dano no tecido tumoral, preservando ao máximo os tecidos vizinhos sadios. Dessa forma, vem crescendo o uso de partículas pesadas carregadas, que é conhecido como hadronterapia. Em particular, o uso de prótons, a protonterapia, pois essas partículas exibem um mecanismo de interação com a matéria diferente do comportamento exibido pelos raios-x tradicionais. Enquanto para a radiação eletromagnética, a intensidade do feixe primário decresce exponencialmente com a penetração e sem um alcance finito, as partículas pesadas carregadas, ao penetrarem na matéria, dissipam a sua energia em interações com os elétrons do material, culminando num máximo de perda de energia no final da trajetória do projétil, que é conhecido como pico de Bragg. De forma que, ao combinar vários picos com diferentes energias e intensidades, nós temos a curva SOBP, Spread Out Bragg Peak, em que se obtém uma distribuição de dose mais precisa na região de interesse, como a gente mostra na figura. Como já é conhecido, se qualquer tipo de radiação é absorvida pelo material biológico, ela pode interagir com as células e causar ionização, iniciando assim uma sequência de eventos que irão levar a efeitos biológicos. São dois os tipos de interação dessa radiação com a matéria, a ação direta e a ação indireta. A ação direta ocorre quando a radiação age diretamente no DNA, provocando diferentes tipos de lesões. Dentre elas, as mais importantes são os danos nas bases nitrogenadas e as quebras nas fitas. Já a ação indireta, a radiação ioniza átomos e moléculas que estão fora das regiões críticas da célula, produzindo radicais livres, e estes sim irão provocar as lesões no DNA. Muitos dos efeitos da radiação são devidos à deposição radial de energia, que é comumente referida como estrutura de traços. E para estimar os rendimentos de quebra de fitas de DNA, o conhecimento dessas estruturas de trajetórias de elétrons em água é de suma importância. Inúmeros modelos, baseados na aproximação dessa estrutura de traços, foram desenvolvidos nas últimas décadas, e nós pretendemos fazer uma comparação entre alguns deles com o cálculo da trajetória por meio da formulação de elétrica. A deposição de energia pelos íons ao longo de sua trajetória é caracterizada pela transferência linear de energia, o LET, do projétil no material a ser irradiado. O LET ele pode ser definido a partir do stopping power e do livre caminho médio, que foram obtidos nesse trabalho por meio da aproximação de elétrica. O formalismo dielétrico nos fornece expressões para calcular os momentos estatísticos de perda de energia de uma partícula energética que interage com o meio material. Na função, nós temos que V é a velocidade do projétil, Hω e Hk são respectivamente a energia e o momento transferidos em uma colisão inelástica. Rho é a transformada de Fourier da densidade eletrônica de um estado de carga Q do projétil. E a porção imaginária é a função de perda de energia do alvo, que gera a chamada superfície de Bethe, sendo que ε de Kω é a função dielétrica. Assim, o momento zero corresponde ao inverso do livre caminho médio, que está relacionado com a seção de choque da partícula. E o primeiro momento corresponde ao stopping power, que seria a perda média de energia por unidade de distância percorrida. E a partir dessas magnitudes, nós podemos calcular a energia média transferida por uma partícula de energia E por alvo em que vai produzir excitações e ionizações. Aqui seguem os gráficos de inverso do livre caminho médio, stopping power e energia média transferida, calculados pelo formalismo dielétrico. Todos eles em função da energia da partícula carregada, tanto para prótons quanto para as partículas alfa.
Essa outra figura representa o cálculo que nós fizemos até o momento, relacionando a energia média transferida com o alcance da partícula para estimar a largura de traço e compará-los com alguns dos modelos de estrutura de traços já existentes. Os modelos que nós utilizamos para comparação foram Gates, Katz, Tabata e Scholz. Os resultados obtidos nesse gráfico, eles são preliminares, mas eles não são satisfatórios, pois eles indicam que o nosso cálculo, de certa forma, ele se assemelha com os modelos que foram selecionados para comparação. Obviamente que alguns ajustes e novos cálculos ainda devem ser feitos, considerando, em primeiro momento, nós utilizamos a energia média transferida pelas partículas. E nós esperamos que, utilizando a função de distribuição de energia, possamos obter curvas mais próximas do observado nos outros modelos. As próximas etapas do nosso trabalho também incluem a implementação do cálculo do inverso do livre caminho médio e do stopping power, utilizando os códigos de Monte Carlo, SRIM e FUCA. E essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho, e muito obrigada pela atenção.